Amém? Tem que investir, irmãos. Tem que investir, a gente tem que querer investir. Os esposos têm que querer investir, gastar um pouquinho, né? E aí a gente sabe que Deus é fiel. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar mais um louvor? Aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Aleluia. Podem ser assim. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Saiu aqui. Livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 13. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a este homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus a quem nós servimos é que pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátuas de ouro que levantaste. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus que hoje nós entendemos que se precisarmos é só clamarmos a Ele. E nós estamos aqui nessa manhã clamando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse primeiro dia da semana. E essa palavra vai falar de 3 amigos. Nós sabemos que eles foram levados cativo para a Babilônia e nós vamos ver o momento de uma situação difícil. E o interessante é que nessa manhã, quando o Senhor estava ministrando a respeito dessa palavra, o Senhor também me fez lembrar de João capítulo 4, versículo 4, que vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E nós vamos ver aqui nessa manhã essa situação que esses 3 amigos passam, e a gente também vai entender que se a gente for lembrar do que Daniel passou, porque é o livro de Daniel, mas nós estamos vendo aqui uma situação com 3 amigos. Eles estavam sempre juntos, eles estavam ali naquele reino como cativo, Deus estava usando eles estavam trabalhando ali, mas eles eram 3. E eu olho e vejo como o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu vejo a Trindade. Mas também eu lembro de Daniel, porque aqui a gente vê que esses 3 amigos, porque assim, o rei Nabucodonosor, ele decide construir uma estátua. Ele constrói uma estátua e ele quer que todo aquele povo adore aquela estátua. E aí chega o dia da inauguração da estátua. E aí é feita uma solenidade. Mas aqueles 3 amigos, eles não se prostram àquela estátua. E aí o rei fica sabendo. Porque tem sempre alguém para levar a notícia, né? Tem sempre alguém para levar a notícia. E o rei fica sabendo. E o interessante é que o rei chama eles. E eles vão à presença do rei. Uma autoridade. Eles não faziam parte daquele lugar.
Eles estavam ali cativos. Então o rei, eu acredito que já para começar a intimidar, o rei pede que chamasse eles, que fosse à frente deles. E aí ele pergunta, é por maldade? É de propósito que vocês estão fazendo isso? Que o rei deve ter pensado assim, gente, esses homens que estão aqui cativos, vivendo aqui debaixo da minha autoridade, como que eles não vão se render ao Deus a qual eu construí? E aí eles falam para o rei que não vão fazer aquilo. Podia ter todo tipo de instrumento ali, eles não iriam. E o rei, ele fala, mas se vocês não fizerem, vocês vão para a fornalha. Vocês vão para o fogo ardente. Então a gente vê que muitas das vezes, irmãos, na vida da gente, se apresentam situações que a gente não estava esperando. E aqui se levanta uma situação de um rei desejar a construir, não só desejar, mas efetuar, porque ele constrói. E ele quer que todos daquele lugar adorem aquela estátua. Mas ele se esquece que tem 4 homens cativos ali que não vão se render aos deuses dele. E aí a intimidação, porque muitas das vezes a intimidação vai se apresentar na vida da gente. E o interessante é que quando o Senhor estava ministrando a respeito ao meu coração dessa palavra, porque às vezes tudo a gente acha que é o adversário, mas aqui era o próprio Deus, para provar eles, para trabalhar na vida deles, para que eles mostrassem ali naquele lugar, um lugar de idolatria, que eles eram diferentes. Mas aí dentro dessa aprovação vem a intimidação. Porque era o rei, foi o rei que chamou eles. Foi o rei que falou face a face com eles. Porque só a presença do rei poderia o quê? Intimidá-los. E eles poderiam voltar atrás. Eles poderiam pensar, eu estou numa terra distante, ninguém sabe o que está acontecendo, de repente eu vou adorar, ninguém vai me perturbar. E quantas das vezes a gente não abre mão de situações, de posicionamento, porque a gente não quer ser perturbado. Porque muitas das vezes a gente vai pensar assim, eu vou preferir ceder do que ficar sendo perseguido. Porque na maioria das vezes a gente faz isso. A gente não quer ser perseguido, a gente não quer ser incomodado, a gente não crê que tem um Deus que sabe de todas as coisas e que vai cuidar. Se a gente tiver que ficar, a gente vai ficar. Se a gente tiver que sair, a gente vai sair também. Mas a gente precisa ter um posicionamento de entendimento de quem esse Deus é, para que a gente, muitas das vezes, não abra a mão de passar por aquilo que necessitamos passar, porque a gente não quer ser incomodado. Porque uma coisa é a pessoa te incomodar e outra coisa é você estar incomodando a pessoa. Eu acho que cada um sabe a sua posição, cada um sabe o seu espaço, a gente vai estar ali, mas a gente não pode ter medo das perseguições, a gente não pode ter medo das intimidações, seja o rei, ou o presidente, ou o governo, que seja, irmãos. Nós precisamos ter certeza de quem habita sobre as nossas vidas. E ali eles foram confrontados, intimidados a abrir mão do Deus a qual eles acreditavam. Um Deus que não precisava de estátua nenhuma, de imagem nenhuma. E eles escolheram, mas aí eu entendo que a gente pensa assim, de repente, quando você está vivendo uma situação que tem pessoas, como estavam os 3 amigos juntos, às vezes é mais fácil você dizer não. Que aí não foi o caso de Daniel. Porque ali a gente sabe que a situação que Daniel vive é ele e Deus. Que aí é uma situação diferente. Porque ele não tinha um amigo que ele pudesse olhar e falar assim, não, eu estou do teu lado, eu vou estar contigo, não. Mas a gente vê posicionamento, tanto sozinho como também acompanhado. Um posicionamento da gente saber o que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não tem que fazer. Um posicionamento que eu vou ter que ser parcial. Eu não posso tomar partido de um e não tomar de outro, ou eu não posso tomar partido de ninguém. Nós precisamos estar neutro. Se a gente não pode ajudar, a gente também não vai atrapalhar. Porque a gente vai entender que a situação não me compete. Eu posso estar ali como pacificadora, eu posso estar ali intermediando a situação, não para o mal, mas para o bem. Para aquilo que glorifique o nome do Senhor.
E aí eles decidem a não se prostrar, a não ir por aquela intimidação, a não ceder àquela intimidação. Aí eu vejo da necessidade de Jesus passar em Samaria, porque havia uma mulher que precisava ter um encontro naquele poço de Jacó, que precisava ouvir falar que tinha alguém que sabia a história daquela mulher. Então a gente vê uma necessidade de Jesus, guiado pelo Pai, de estar naquele lugar para ter uma conversa com aquela mulher. E a gente vê a necessidade desses 3 amigos passarem por essa situação, serem intimidados, irem diante do rei, para que o rei pudesse, porque foi o rei, não foi um subordinado do rei, foi o próprio rei, quer dizer, uma autoridade, num lugar onde eles não faziam parte, eles eram estrangeiros naquele lugar. Eles eram cativos naquele lugar. Então eles poderiam ceder. Eles poderiam abrir mão. Como eu disse muitas das vezes, pelo fato da gente entender, não, mas aí, se eu não disser que sim, eu vou ser perseguido. Irmãos, em nome de Jesus, a gente não tem que ter medo de nada disso. A gente não tem que se preocupar com nada disso, a gente tem que crer na palavra, a gente tem que crer no Senhor. A gente tem que ter certeza, e muitas das vezes eu já vivi situações de intimidação que a minha oração é, Senhor, se eu tiver que passar por isso, vai se cumprir. Agora, se for do diabo, o Senhor vai desfazer as armadilhas. E graças a Deus não precisei passar não, graças a Deus, porque era algo tenebroso. Mas aí a gente sabe orar, irmãos. Se for da vontade dele, se for necessário que a gente passe, a gente vai ter que passar, não tem para onde correr. Mas aí quando a gente entende que tem um Deus que foi falado aqui no louvor, e se precisar, você tem que clamar. Mas também, se você não estiver precisando, você tem que continuar clamando a Ele. Porque não é só no momento que está precisando que nós vamos clamar. Eu sempre digo isso. Hoje nós estamos aqui, todos nós temos necessidades. Nós já estamos clamando. Nós temos necessidade, nós precisamos de algumas situações que sejam resolvidas, solucionadas. Mas nós já estamos aqui clamando, louvando e adorando. Graças a Deus que a gente já tem esse entendimento. Mas aí a gente vê uma situação de 3 amigos vivendo uma intimidação no meio de um povo, no meio de pessoas, mas entendendo que eles não se renderiam àquela estátua, ao Deus de Nabucodonosor. Eles não ficaram preocupados que eles iriam para dentro da fornalha. Eles não ficaram preocupados o que iria acontecer. Porque eles se permaneceram firmes naquilo que eles acreditavam. E eu acredito que é isso que o Senhor tem que ministrar ao nosso coração. E a gente precisa ter certeza e permanecer firme naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensinamentos que nós estamos recebendo. Para que a gente não abra mão, para que a gente não retroceda, para que a gente não perca tudo aquilo que Ele já nos deu. Por causa do medo, por causa da insegurança. E assim aconteceu com eles. Mas o nome do Senhor precisava ser glorificado ali naquele lugar. Nabucodonosor, ele precisava reconhecer o Deus daqueles homens. E por isso, eles precisaram passar por essas situações. E o mais difícil é entendermos que tem situações que estamos vivendo, é que é necessário que a gente viva. Aí a gente precisa entender, a gente precisa se perguntar, por que que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? Porque o Senhor quer nos ensinar. Alguma coisa o Senhor quer nos ensinar. Alguma coisa o Senhor quer falar com cada um de nós. Alguma coisa precisa ser mudado, precisa ser transformado. Sempre tem algo para ser feito em nós. Sempre tem uma obra. Foi falado aqui na escola dominical. Eu estava falando, às vezes a gente acha que já está pronto, porque a gente está orando, está jejuando, está buscando. Às vezes, uma situação, a gente sai do trilho. A gente sai do trilho e a gente fica tão descompensado que eu falo, gente, quando às vezes eu vivo isso, eu fico assustada comigo mesmo. Porque a gente para assim, chega a dar um medo em nós mesmos, porque a gente começa a ver o que é a nossa natureza humana. O que é a nossa natureza humana?
Então, muitas das vezes, a gente vai passar por algumas situações porque é necessário, porque aí tem que ter um despertar. Aí a gente vai entender, não, eu ainda não estou pronto, ainda tem áreas que precisam ser tratadas, ainda tem áreas que eu preciso descobrir para que Deus trate em mim. E aí a gente vê a necessidade do Senhor ser glorificado naquele lugar, através da vida daqueles homens. Como muitas das vezes o Senhor está sendo glorificado através da tua vida. Ainda que você não saiba, ainda que você não perceba, ainda que você não ache. Porque foi o que eu falei, porque muitas das vezes não achamos porque nós nos boicotamos. Nós não entendemos que está sendo feita uma boa obra. Mas essa boa obra não quer dizer que vamos falhar, que vamos tropeçar, que vai ter momentos que vai ser necessário para que a gente, muitas das vezes, descubra situações que ainda permanecem na vida da gente e que Deus quer sarar e que Deus quer tratar. E aí vem as lutas, e aí vem as intimidações, e aí vem as perseguições, mas existe um Deus que é fiel, poderoso e soberano. Porque a gente vê da maneira que quando Jesus vai de encontro àquela mulher, que ele está ali para esperar aquela mulher chegar, a gente vê a Bíblia dizendo dessa necessidade dele estar ali e daquela mulher chegar ali. Foi tudo preparado por Deus. E quantas das vezes a gente precisa entender que é necessário o que você está vivendo? Ah, mas é porque não é você que está vivendo, mas eu estou vivendo as minhas lutas também. Mas nem por isso essas lutas vão falar mais alto do que a voz do meu Senhor. Nem por isso a gente vai deixar de servir ao nosso Senhor. Nem por isso a gente vai deixar de glorificar o nome do Senhor. E isso eu entendo que é maturidade em nós. Sabermos separar. Porque eles poderiam pensar, eles não foram porque eles quiseram, eles foram levados, eles não tiveram ordem de escolha. Hoje nós podemos escolher. Hoje nós podemos escolher querer seguir, servir ou não servir e nem caminhar com o Senhor. A escolha é nossa, somos nós que fazemos essa escolha. Eles não tiveram a escolha de ir para a Babilônia, eles foram levados. E nem por isso eles deixaram de glorificar e de servir ao Deus de Israel com excelência. Tanto que eles sobressaem ali naquele lugar. Tanto que eles começam a serem mais vistos ali. Porque quando você está num lugar que você está sobressaindo, seja lá o local que o Senhor te colocou, claro que vai ter mais olhares te assistindo, te acompanhando, pessoas que vai estar admirando e pessoas também que vai estar torcendo contra. Mas nada disso pode atrapalhar, seja aqueles que estão torcendo favorável ou aquele que esteja torcendo contra. O importante é você saber a posição que Deus te colocou. Aí Deus vai continuar abençoando e dando livramento. Porque a gente vê que eles foram lançados dentro de uma fornalha. E eu fiquei pensando, quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, porque tinha uma plateia. Tinha uma plateia quando Davi foi derrotar os gigantes. Tinha uma plateia quando Daniel foi para a cova do leão. Tinha uma plateia ali. Todo mundo vendo aquilo. Aí a gente fica tentando imaginar um forno com pessoas sendo colocadas, porque naquele tempo era típico eles agirem dessa forma, né? Tinha o Coliseu, que as pessoas eram comidas pelos animais ferozes, né? E tudo isso era um show, era uma bizarrice, mas eles aplaudiam, porque eu não sei como que tem pessoas que conseguem estar num lugar desse para assistir esse tipo de coisa. Igual gente que gosta de assistir luta. Eu não gosto. Eu não gosto. Você imagina, tá ali naquela luta, daqui a pouco corta o supercílio, corta o sangue. Gente, mas tem dia, a gente vê, né? Às vezes pela televisão, né? O UFC, pessoas torcem. Gente, tem que ter um sangue bem controlado. A gente sabe que ali é uma disputa, vai vencer o que é melhor, mas a gente sabe que a gente vai ver agressões físicas, a gente vai ver sangue cair ali. Então, assim, naquele tempo era dessa maneira. Eu acredito que era uma ordem do rei. Quem não tinha sangue para ver aquilo, tinha que estar ali, porque era uma ordem do rei. Você não podia falar, eu não vou assistir isso.
Eu acredito que todos tinham que estar ali vendo. Só que muitos aplaudiam isso. Mas aí a gente tenta imaginar o que é essa fornalha. O que é a intensificação dele botar no último grau de quentura. E a gente fica imaginando, gente, como que 3 homens conseguem não negar o Deus dele para entrar para aquele lugar. Crendo porque eles falam que Deus iria salvar, mas se Deus também não fosse salvá-los, eles não se renderiam. E eu acredito que tem momentos que a gente tem que parar para pensar, porque eu fico às vezes pensando, será que se nós passarmos, porque às vezes a gente está passando uma fase ruim, uma adversidade, a gente fica tão desesperado com isso, e eu fico imaginando, será se um dia alguém chegar até a nós e falar assim, nega esse teu Deus, ou então eu vou te matar, bota uma pistola na nossa cabeça. Gente, será o que a gente vai fazer? E a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. E aí a gente fica pensando, porque amar ele agora, do jeito que tá lindo e maravilhoso. Mas se a gente precisar passar por uma situação dessa, será que a gente vai conseguir não negá-lo? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Porque se a gente parar para pensar, ninguém quer partir agora. Nem quem está doente, nem quem já recebeu uma sentença. A maioria das pessoas querem viver. Então você imagine você tendo que... Só que tem países, que tem pessoas, que tem famílias vivendo tudo isso. Eu estava vendo uma reportagem de um país que tem uns pastores lá que eles estão pagando a família para sair da escravidão. Eles juntam aquele dinheiro através de doações para ir lá, para poder comprar aquela família, para que aquela família possa ser liberta para servir e caminhar com o Senhor. Gente, não tem nada a ver com aquilo que a gente vive. Ah, o Rio de Janeiro está violento. Ah, o Brasil... Nem se compara. Nem se compara. Porque hoje a gente está vendo essa perseguição aí para poder nos calar. Mas nem se compara. Do que você não ter lugar para adorar, do que você não poder expressar a tua fé, do que você não poder cantar um louvor de voz alta, porque aqui quando a gente quer botar o louvor alto, a gente põe dentro da nossa casa. Aqui a gente pode estar com uma Bíblia, a gente pode sair com uma Bíblia. Aqui a gente pode expressar. Mas tem países aí que eles não vivem isso, eles não podem, e nem por isso eles deixam de adorar, e nem por isso eles estão negando ao nosso Senhor. E quantas das vezes, em pequenas coisas, nós negamos a esse Senhor, quando a gente vive na mentira, quando a gente vive na maledicência, quando a gente vive tentando prejudicar, quando a gente fica perseguindo pessoas, nós estamos negando. Como Pedro também, quando Jesus disse, você vai me negar. E ele falou, não, Jesus, não vou não. Ele falou, vai. E quando o negócio ficou estreito, ele negou. E é isso que a gente tem que se perguntar. Porque muitas das vezes está estreito. E a gente já está negando ele. Muitas das vezes não está estreito e nós já estamos negando. Então a gente precisa entender que aqui, esses homens, mesmo eles falando... queriam colocar ele dentro de uma fornalha. Eles não se intimidaram, eles não negociaram, eles não retrocederam, eles não abriram mão do Deus a qual eles acreditavam. E eles foram ali para dentro daquela fornalha. Quantas das vezes tem situações que o sentimento que a gente tem é como se nós estivéssemos dentro de um funil, passando por uma peneira, dentro de uma fornalha. Mas isso aqui foi real, porque eu creio no que está escrito aqui na palavra. E isso que aconteceu no livro de Daniel com Sadraque, Mesaque e Abidnego foi algo real que aconteceu. E a gente lê, a gente começa a pensar
E se fosse cada um de nós? Então eu creio que muitas das vezes, algumas situações que estamos vivendo, é necessário. Eu costumo dizer que tem situações, às vezes, que eu não estou vivendo, mas que chegue até a mim. Eu fico, na maioria das vezes, me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque muitas das vezes a situação não é contigo. Mas aí chega até você para que você pergunte o que o Senhor... E tem sempre algo que Deus vai falar com cada um de nós. Se nós não estivermos distraídos nem dispersos, tem sempre algo. E esse algo é para que a gente avance, para que a gente melhore, para que a gente mude, para que haja uma transformação. Tem sempre algo que Deus vai querer falar com cada um de nós. E o Senhor nessa manhã está falando de 3 amigos que não adoraram a estátua que Nabucodonosor fez. Porque eles criam num Deus dele. E eles não abriram mão. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Esse Senhor não pode dizer mais respeito a nós. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então esse Senhor, Ele não pode ter a ver com aquilo que a gente sente. A gente falou aqui hoje de alma, de espírito, de corpo na escola dominical. Porque diz a respeito a Ele, já não diz mais respeito a nós. Por isso que eu falo aí, não tem como você trazer tudo para o teu pessoal. A gente falou nessa manhã, o Espírito, ele vai militar contra a carne. A carne, ela vai militar contra o Espírito. E o Espírito tem que vencer a nossa carne. O Espírito precisa vencer a nossa carne. E quando começa essa aflição, essa guerra, que é assustador. Porque são muitos sugestionamentos, são muitos bombardeios. E aí a gente parece que vai focar naquilo que é ruim, naquilo que é contrário. Irmãos, em nome de Jesus, sai dessa bolha. Foca naquilo que é bom. Foca na palavra. Porque é essa palavra que vai nos libertar. Não é o homem. Não sou eu que liberto. Mas essa palavra é poderosa para nos libertar. A gente tem que parar de olhar para os defeitos. A gente tem que deixar de ser críticos. A gente tem que olhar para a palavra, a gente tem que olhar para esse Senhor, porque se a gente começa a ver defeitos, se a gente começa só a criticar, a gente cai, a gente para, porque a gente não é perfeito, irmãos. Nós estamos aqui, graças a Deus, cada um que está aqui tem vencido, porque nós sabemos da onde nós viemos, nós sabemos que a nossa natureza humana ela não vai se converter nunca. Nós sabemos que tem uma carne que ela fica mortificada, mas a qualquer momento ela vem igual um vulcão. Sabe aquele vulcão que às vezes está 40 anos parado? Que aí as pessoas acham que ele está morto ali. E quando se menos espera, ele começa a fazer aquele barulho e soltar aquelas larvas. E a gente sabe da deixa. Nós somos assim, irmãos. É a misericórdia de Deus. Então, perfeito é Jesus. E Jesus quer ir a cada dia encontrar lugar em nós para Ele ir nos aperfeiçoando. Não tem ninguém perfeito aqui, não. Não tem ninguém melhor aqui, não. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, não querendo parar, não querendo desistir. Eu tenho minhas lutas, vocês têm as lutas de vocês. Tem coisas que às vezes confronta com a gente, porque aquilo que eu falei, porque às vezes acontece coisas que a gente fala, Senhor, por que eu não vigiei mais? Por que eu não me controlei mais? Por que eu não escutei a sua voz? E aí eu entendo que essa obra, enquanto ela não fosse cumprida, a gente vai ficar se boicotando. Porque muitas das vezes o Senhor prepara oportunidades excelentes e a gente não consegue aproveitar aquilo que Deus está fazendo na vida da gente. Porque a gente não consegue entender. Só tem um que é santo, só tem um que é perfeito. Mas graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui, porque estarmos aqui é matarmos um leão, porque cada um sabe o que está vivendo, o que está passando. E aí a gente vê uma palavra que a gente vê 3 homens que escolhem não adorar outros deuses. Escolhe adorar o Deus que eles não viam. Um Deus que permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia, porque era necessário.
Quantas situações que muitas das vezes estamos passando, que não era mais para estarmos passando, mas eu acredito que é necessário para que a gente desperte, para que a gente acorde. E aí o Senhor permite para que a gente passe mais uma vez, porque a gente ainda não despertou, a gente ainda não acordou, a gente ainda não entendeu. E aí a gente vê 3 homens se posicionando diante do rei e falando: nós não vamos adorar essa estátua que você fez. Nós vamos continuar confiando no nosso Deus. Não importa que venha a fornalha, que venha a cova, nós vamos permanecer firmes. E é isso que o Senhor quer, que cada um de nós permanecemos firmes, irmãos. Eu costumo dizer: vem quebrado, vem caído, vem se arrastando, mas vem. É melhor do que ficar lá fora. E aí a gente que tem que dar o primeiro passo, é a gente que tem que querer, e a gente que tem que ter esse desejo, porque a nossa dependência é nesse Senhor, que é santo, porque Ele é santo. Porque as confusões, às vezes, que a gente se mete, não tem nada a ver com Ele. Ele é santo, Ele não fica no meio de confusão. Não, pelo contrário, Ele vai trabalhar na vida da gente para que a gente saia dessas confusões também. E muitas das vezes são confusões internas. Muitas das vezes o problema não é com aquele que está do teu lado, o problema é com você mesmo. E como é difícil a gente, às vezes, conseguir entender isso. Que não é o problema do outro, mas aí o fato dessa palavra, a gente não deixar ela penetrar, a gente vai sempre arrumar desculpas, irmãos. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, eu creio, eu sempre falo, a Bíblia diz: venha como está, mas Ele não manda a gente permanecer, e eu creio que uma hora num culto, essa palavra ela vai penetrar e vai conseguir alcançar aquilo que muitas das vezes a voz da mãe não está alcançando, a voz da esposa, a voz do esposo, a voz do filho muitas das vezes não está alcançando, mas essa palavra ela é poderosa. E eu creio que ela tem poder de nos alcançar. Porque ela diz que a palavra não volta vazia. Sempre tem uma finalidade para cada um de nós. E a finalidade que ela tem para mim, ela não vai ter para você. Mas ela tem finalidades também para a minha vida. Porque quando você para e vê a posição desses 3 homens, de estar diante do rei está falando: ó, os instrumentos vão ser tocados de novo. E vocês vão ter que se prostrar. E eles falam: não. Não, eu não vou me prostrar a essa estátua, a esse Deus que você criou. Nós temos um Deus, nós temos uma fé e nós vamos permanecer. Mas e a fornalha? Se a gente tiver que ir, a gente vai. Nós cremos que Deus vai nos... Irmãos, eles foram para dentro. Aí você pensa, você está ali do lado de fora como plateia. Você está vendo 3 homens sendo colocados dentro de um lugar, onde ele disse que era para botar no último grau a fornalha. Você está de fora, você está vendo. Aí você pensa: gente, como que é isso? Como que isso acontece? Eles só podiam falar: ó, rei, é só para me prostrar? Tá bom. Tá todo mundo se prostrando mesmo. Todo mundo olhando. Eu acredito que pessoas assim: será que eles não vão retroceder? E eles entraram para aquele lugar. E eles ficaram dentro daquele lugar. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo daqueles homens. Irmãos, se Deus falar que ninguém te toca, ninguém te toca. Se Deus falar que vai dar livramento, mas só que Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. O problema é que muitas das vezes não somos fiéis com Ele e queremos ver escape e livramento. E quando Ele fala de fidelidade, Ele fala de comprometimento. Tem pessoas que acham que fidelidade é porque o Senhor quer tudo. Não, o Senhor não precisa de nada que nós temos. Ele não precisa. Então a gente vê aqui que aqueles homens entraram dentro daquela fornalha. Eles foram atados, a Bíblia diz, que eles foram atados para estarem ali. E ficaram ali, todo mundo do lado de fora. E a Bíblia diz que o rei falou: mas eram 3 homens que foram para aquele lugar, eu vejo 4. Que mistério é esse?
Gente, aí a gente fica imaginando como é que a gente crê numa coisa dessa. Tem que crer mesmo muito que existe um Deus poderoso, soberano, porque no natural a gente não vai acreditar. E tem pessoas que estão lendo a Bíblia, que já ouviu dizer e não acreditam. Ah, mas essa palavra foi escrita por homens. Claro, alguém tinha que escrever, né, irmão? Homens que foram inspirados. Homens que presenciaram o que aconteceu. Que testemunharam o que aconteceu. Alguém precisava deixar escrito para que a gente pudesse meditar, como estamos meditando nessa manhã, para a gente crer que naquele tempo, naquela época, século diferente, pessoas diferentes, tecnologia diferente, já tinham homens que acreditavam, que confiavam no Deus a qual eles serviam, ainda sendo levado cativo para um outro lugar de idolatria. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que a palavra tem nos ensinado. Hoje a gente pode não estar vivendo dessa maneira. Mas e as situações que você possa estar vivendo? E as lutas, e a adversidade, e a espera, e a promessa que Deus te fez? Muitas das vezes você se sente dentro de uma fornalha. Só que aí você e Deus. Aqui estavam 3 amigos, foram os 3 juntos. E o interessante é que não teve um que possa ter falado assim: ô Sadraque, é melhor a gente retroceder, o negócio está ficando estreito. Porque às vezes tem sempre alguém. Aí a gente lembra de Naamã, quando daqueles moços falaram: te custa mergulhar no rio? Só que a gente tem a voz que vai se opor e tem aquela voz que vai ser favorável. Vai ter sempre alguém falando assim: custa você perdoar? Custa você retroceder? Custa você abençoar? Não custa. É simples. Mas tem aquela voz também: vai até o final. Não retroceda. Não abençoe. Não perdoe. Aí fica carne e espírito lutando. E luta, irmãos. Tem pessoas, às vezes, que a gente olha, a gente vê que está oprimido. Mas aí você sabe que são pessoas também que não estão vivendo nenhum tipo de lutas, irmão. Lutas que eu falo que, tipo assim, não está doente, está trabalhando, não está passando fome, tem casa para morar, tem família. Mas é uma guerra. Nós vivemos uma guerra. Tem guerra que ela se apresenta fisicamente. Que você sabe, é um opositor, é um adversário, é alguém contra, é alguém te perseguindo. Mas tem as guerras espirituais que nós não vemos, irmãos. Ninguém está vendo o que você está vivendo, mas você está vivendo uma guerra, que ela é espiritual. E às vezes a gente acha assim: ah, mas ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Irmãos, a gente não tem bola de cristal. Nós não temos. Nós somos usados por Deus quando Deus quer nos usar. Deus revela quando Ele quer. Porque eu não acredito que a pessoa vai receber revelação 24. Eu não acredito nisso. Até porque nós ainda vivemos num plano terreno. Nós temos outro tipo de vida. Então a gente precisa entender que quem tem que buscar socorro somos nós. Porque essa guerra, ela é espiritual, ninguém vai estar vendo. Muitas das vezes, eu já disse aqui, às vezes a pessoa está vendo, está escutando barulho, está vendo demônios, e você está perto da pessoa, e você vai achar: a pessoa está doida. Ah, você está doida, está perturbada. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque a guerra não é para você, é para o outro. Então você não vai ver. A gente não consegue ver aquilo que é espiritual, mas a gente consegue discernir, porque às vezes você pensa assim: eu não estou bem, eu estou aflita, eu estou angustiada, eu vivo triste, eu vivo aborrecida, eu vivo oprimida. Isso são guerras espirituais que você não vai ver. Mas tem demônios tentando nos oprimir, nos paralisar. Aí a gente precisa entender: eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que ore por mim. Mas só que aí a gente pensa assim: não, vai ter que vir até a mim. Irmãos, quem ia até Jesus? Quem é que ia onde Jesus estava? Era o povo, era aqueles que necessitavam. Então nós é que temos que ir onde tem um lugar que tem refrigério para a nossa alma. Claro que a nossa carne vai militar contra o espírito.
espírito vai falar, não vai. Fica em casa. Fica triste, fica oprimido. Seja ingrato, porque Deus tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem dado livramento. Nós é que precisamos dar o quê? O primeiro passo. Porque quando Deus quer revelar, Ele vai revelar, irmãos. Quando Ele quiser revelar. Mas aí o Senhor também permite para que a gente sinta essa necessidade. Quem é que tem que ter necessidade de pedir ajuda? Somos nós. Nós é que temos que ter necessidade. Nós é que temos que, muitas das vezes, vencer o nosso eu, irmãos. E é isso que o Senhor quer que a gente aprenda, porque sozinho a Bíblia diz que não é bom que estejamos só, que o cordão de 3 dobra. Aqui são 3 homens que foram colocados dentro de uma fornalha, porque não negociaram o Deus a qual eles criam. Mas Daniel foi ele e Deus para a fornalha. Quantas das vezes não é você e Deus? E Deus está ali, já fechou a boca do leão, vai ministrar com você ali, vai mostrar que Ele é Deus. Quantos leões Deus não tem fechado a boca da nossa vida? Quantos prenúncios de situação que a gente sabe que o Senhor tem cortado, não tem deixado ser efetuado na vida da gente. E aí a gente precisa vencer, porque eu preciso saber o momento que eu preciso de ajuda, que eu preciso de socorro. Eu não posso ficar esperando, não, alguém vai chegar aqui, não, porque naquela época as pessoas iam aonde Jesus estava, irmãos. Eu falei do cego de Jericó. No caminho de Jericó, ele começou a gritar e ele foi repreendido, mas ele falou, não, ele está passando por aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade. E quantas pessoas hoje, gente, a gente está aqui, a gente vem andando. A Karen fez um plantão de ontem para hoje. Ela viu a família lá que ela pegou, uma mulher entrevada. Uma mulher que precisa de um balão de oxigênio. Irmãos, se a gente não valorizar o que Deus está dando, o que Deus tem feito, irmão, eu fico perguntando o que a gente quer da nossa vida. Porque família abençoada. Porque tem pais aí, ó, pagando preço pelos seus filhos, chorando, sem saber onde se encontra. Aí às vezes você olha para os teus filhos, tá tudo ali pertinho, não te dá trabalho. Não te dá problema. Aí trabalha, tem casa, tem esposa, é bem cuidado. O que a gente quer, irmãos? O que a gente quer? Porque nem a gente sabe o que nós queremos. Aí a gente está sempre com raiva, tudo aborrece, nada alegra. O que a gente quer? O que a gente precisa? Que buraco é esse? Que não é preenchido. Porque ele falou, voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Onde está esse Espírito Santo que você recebeu? Por que ele não está ativo na sua vida? Por que você não consegue se alegrar? Por que você não dá valor às coisas que você tem? Por que você não se alegra, não é agradável para você? Por que tem que estar sempre aborrecido, sempre murmurando, sempre questionando? O problema é seu, de você com você mesmo. Você precisa se encontrar com você mesmo. E a gente não vai ficar arrumando culpado, nós precisamos entender, o problema é comigo. Aí se o problema é comigo, se eu não aceito isso, qualquer coisa que sai do trilho, eu explodo. Qualquer situação, a gente explode, a gente reclama, quando a gente vê, a gente já está brigando, já está naquela... O que está faltando? Se tem um Deus que diz que bate, se ele abrir, ele entra, deixa ele entrar. Reconheça que você precisa de ajuda, mas que você precisa dar o primeiro passo. A gente ouve tantas ilustrações de muitas das vezes um homem que estava no barquinho, que mandou o helicóptero, que mandou a corda, mas ele queria que Deus ele vai usar pessoas. E quando ele chegou lá, ele falou assim, mas eu te esperei. Ele falou, eu mandei 3 livramentos para você. Mas ele achou que Deus ia sair da glória dele para ele. Não é, irmãos, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para falar, para nos ajudar. Mas o primeiro passo é nosso. O primeiro passo somos nós que temos que dar.
Aí você vai entender, porque muitas das vezes são lutas, são guerras que a gente vive, o inimigo, irmãos, a gente precisa entender, eu sempre falo isso, o inimigo vai sempre preparar, arrumar uma situação para nos aprisionar. Ele sempre, porque a função dele é essa. E nós vemos aqui nessa manhã 3 homens. Estavam juntos. Não abriram mão, não retrocederam, não negociaram. Foram para dentro da fornalha. Mas quando o rei manda tirá-los daquele lugar, irmãos, aí a gente fica, gente, isso é coisa pra gente louca. Por isso que as pessoas falam que a gente é louco. Porque em sã consciência, se não for através do Espírito Santo que habita em nós, como que a gente vai acreditar numa coisa dessa? Ah, irmão, mas eu acredito. Eu acredito piamente que isso tudo se cumpriu. Aí tiram ele daquele lugar e eles estavam intactos. Não tinha queimado. Mas como que isso acontece? Quantas pessoas dando livramento? Tem pessoas que já foi a óbito. E o Senhor trouxe de volta. Tem pessoas que chegou no fundo do poço e o Senhor tirou do fundo do poço. Tinha pessoas que estavam atormentadas com demônios. A gente vê pessoas falando que vivia pela rua, comendo lixo, mexendo no lixo, e hoje está vivendo com dignidade. Evangelho é poder de nos dar dignidade de volta. Ontem a gente foi num chá que teve uns testemunhos lá. Testemunhos tremendos. Deus continua operando, irmãos. Deus continua fazendo. A gente precisa se permitir, se permita. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem por que a gente age dessa maneira. Se permita Deus entrar. Se permita Deus trabalhar. Para você viver bem com você mesmo, para você glorificar a Deus, para você olhar para aquilo tudo que Deus tem te dado e você falar, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Porque como eu disse aqui, você passar uma noite, muitas das vezes podendo deitar a tua cabeça e dormir, sem ter que estar de joelho, orando por um filho, por uma filha. Ou muitas das vezes orando porque veio uma enfermidade e a sentença de morte. E às vezes você está orando por outras coisas, menos por isso. Graças a Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Que o Senhor possa continuar sempre nos guardando. E sermos gratos porque a gente não está passando por essas situações. Mas se também estivermos passando, a gente vai continuar orando, louvando e glorificando a Ele. Porque a gente sabe que Ele é poderoso. Irmão, eu não sei se veio uma intimidação, eu não sei se veio uma sentença, eu não sei se veio uma carta, eu não sei se veio um edito, eu não sei o que possa ter vindo, mas o Senhor está falando aqui nessa manhã de intimidações, mas eu falo de uma intimidação que muitas das vezes ela é natural, ela é física porque ela se apresenta, mas eu também estou falando daquela que é espiritual, que só você está sentindo. E aí, pelo fato de você estar sentindo, você está se isolando. Você sofre, porque a gente sofre, irmãos. Aí, às vezes, a gente sofre porque a gente acha assim, não tem ninguém me vendo. Não, irmãos. A gente está vendo. Mas esse sofrimento aí, que você está sentindo, você é que tem que dar o primeiro passo, você é que tem que falar, a partir de hoje, eu não quero mais viver dessa maneira. Houve livramento, houve escape. Sabe o que foi dito? A partir de hoje, todo o povo babilônico vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha aí como foi necessário para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Eu quero crer que tudo aquilo que a gente tem vivido é necessário para que a gente desperte, para que a gente se liberte, para que a gente seja curada, para que a gente avance, para que a gente alcance, para que a gente dê valor àquilo que nós temos, porque muitas das vezes a gente só valoriza quando a gente perde. A gente só lembra muitas das vezes o que Deus já fez quando a gente perde, quando acaba. Tem pessoas às vezes que ainda conseguem uma segunda chance, outras pessoas não têm mais. Então que nessa manhã, que a gente valorize, irmãos, tudo aquilo que nós temos. Ah, mas é um filho que está dando trabalho. Está dando até enquanto Deus quer, irmão. Quando Deus não quiser mais, Deus vai parar e Ele para. Eu sei disso porque eu já vivi isso. Não com filho, mas com família.
E Deus parou. Deus falou: por amor a você, por fidelidade a você, eu vou fazer uma obra. E ele fez, irmãos. Porque tinha alguém fiel. Permaneça fiel. Porque a tua fidelidade vai fazer com que você viva o teu milagre. A tua fidelidade vai fazer com que o Senhor liberte aqueles que estão cativos. Aqueles que estão sendo acorrentados. Porque é assim que Deus faz. Mas aí alguém precisa estar na posição. Alguém precisa estar sendo fiel. E aquele que está sendo fiel vai ser julgado. Aquele que está sendo fiel vai ser confrontado. Aquele que está sendo fiel muitas das vezes vai ouvir coisas. Mas por que você vai ouvir? Porque você está em prontidão. Você é o atalaia. Você é o sacerdote. É você que está orando. E aí a gente sabe o que vem. Mas glória a Deus. Deus já nos deu uma carcaça, irmãos. Porque Deus já não deu umas carcaças, porque eu vou te contar, tem que ter carcaça. Por tudo aquilo que a gente já viu, mas louvado e glorificado é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã, se você está na fornalha, Deus vai te tirar. E não, nem um fio do teu cabelo tu vai falar: meu Deus, eu vivi tudo isso. Ontem até a preletora estava falando que tem situações, irmão, sabe como é que a gente fica? Aí a doença vem pro físico. Né? A gente vê pessoas, às vezes, que estão vivendo um emocional tão... Aí o cabelo começa a cair. Quantas pessoas, mulheres, às vezes, gente? E às vezes, né, tem a tal da alopécia, né? Que é uma doença, né? Que eu acho que é de fundo emocional também. Porque aí começa a externar no nosso físico. Aí a gente começa a sentir dores. Irmão, e muitas das vezes não é doença no físico, são doenças espirituais que precisam ser tratadas. E quantas das vezes nós não estamos vivendo isso? Então que nessa manhã, eu não sei qual foi o tipo de intimidação que você recebeu. Eu sei que tem um Deus aqui nessa manhã falando: permaneça firme, não se rende, não se dobre, não retroceda. Ele é Deus de escape, Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de oportunidade, Ele é Deus que sara, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que quebra os grilhões. E que nessa manhã, que os grilhões possam ser quebrados. Porque esses homens, mesmo sendo levados cativo para a Babilônia, eles não estavam ali aprisionados não, irmãos. Aquela situação que eles viviam ali não fez com que eles se calassem, não. Dê o primeiro passo, busque ajuda. Irmãos, e sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas das vezes a gente gasta dinheiro, né? A gente gosta de gastar dinheiro, gente. Tem hora que a gente precisa ir para uma terapia. Irmãos. Para um pouquinho de gastar e investe numa terapia. Tem pessoas boas, qualificadas. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim: eu tenho minha psicóloga, aí eu vou para minha sessão de psicologia, e às vezes ela fala quase igual a mesma coisa que você fala. Irmãos, e às vezes a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. Não é pecado, não é feio. Tantas coisas que nos aprisiona, tantas coisas que nos paralisa, tantas coisas que permitem com que a gente não rompa, porque a gente não entende que a gente precisa de ajuda. Mas eu já tenho Jesus, glória a Deus. Mas, irmão, quando você tem um profissional, que tem profissionais que temem a palavra, que conhecem, é mais fácil para você romper, para você vencer. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, que essa fornalha que te colocaram, que essa sentença que foi liberada, o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus que pode quebrar, rasgar essa sentença de morte. Algo que possa ter sido para te prejudicar. E é isso que ele está falando nessa manhã. Você é filho, você é filha. Nós somos filhos do Deus vivo. Tem um Deus que não perdeu o controle. Aprenda a ser grato. Se alegre nas pequenas conquistas, nas pequenas realizações, nos momentos bons que Deus tem permitido para a tua vida. Se alegre,
porque a alegria faz com que a gente mostre para Deus que somos gratos por estarmos de pé. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde. Obrigado porque temos família. Obrigado porque temos amigos. Obrigado porque temos pessoas, Senhor, que nos ama, que se preocupa com cada um de nós. Obrigado porque nós temos o Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor. E eu quero te pedir nessa manhã, nos ensina aquilo que não sabemos. Nos ajude a vencer e a romper tudo aquilo que tem tentado, meu Deus e meu Pai, roubar as bênçãos que o Senhor tem para a vida da gente, que o Senhor já depositou sobre as nossas vidas. Abençoe teus filhos, fale com teus filhos através de sonhos, através de revelações. Dá sinais para os teus filhos, Pai. Dá sinais que teus filhos possam ter uma experiência, para que eles possam entender o quanto eles são preciosos, o quanto eles são amados, o quanto ainda o Senhor, sabendo e vendo as nossas atitudes, nossos comportamentos, o Senhor está sempre pronto, Senhor, com seus braços abertos. Meu Deus, ensina os teus filhos a correr para os teus braços. Ensina os teus filhos, meu Deus e meu Pai, a correr, meu Deus e meu Pai, para a tua presença. Oh, Pai querido, Pai amado, a tua presença nessa manhã é tão linda. Senhor, a minha oração é que teus filhos sintam nesse lugar a tua presença. Sintam e ouçam a sua voz, Pai. Uma voz, meu Deus e meu Pai, de amor. Uma voz de cuidado. Uma voz, meu Deus e meu Pai, de preocupação. Quantas das vezes o Senhor está preocupado com cada um de nós. Quantas das vezes, meu Deus e meu Pai, foi louvado aqui. O Senhor não quer emoção, não. O Senhor quer um relacionamento. Oh, meu Deus, faz toda a diferença quando temos esse relacionamento. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoe teus filhos, que eles possam se sentir amados, que eles possam ter certeza que o Senhor não os abandonou, mas que eles possam, em nome de Jesus, entender que é necessário eles darem o primeiro passo, é necessário buscarmos socorro, é necessário querermos estar onde o Senhor se encontra, e o Senhor se encontra aqui nessa manhã, e eu te peço nessa manhã, meu Deus e meu Pai, nos ajude. Nos ajude, Pai. Nos ajude a não errarmos mais. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a não abrirmos mãos daquilo que o Senhor tem nos dado como bênção. Quantas das vezes abrimos mão? Quantas das vezes, meu Deus e meu Pai, não conseguimos reconhecer que são situações, são bênçãos que o Senhor está permitindo. Abra o nosso entendimento nessa manhã, abra os nossos olhos. Eu já te louvo e te agradeço e coloco a vida dos teus filhos, o coração dos teus filhos. Eu coloco a mente dos teus filhos, dá uma mente sadia, uma mente renovada com a tua palavra, para a glória do teu santo nome. Tire os teus filhos dessa fornalha, meu Deus e meu Pai, seja qual for, qual tipo de intimidação, qual o grau de quentura, meu Deus e meu Pai, eu te peço nessa manhã um escape e um livramento para todos nós, no nome de Jesus.